juntos interiorizar e receber da espiritualidade tudo aquilo que aqui viemos buscar. Do livro Episódios Diários, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Em ti. Por que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corre conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga ao desamparo divino, o que ocorre de prejudicial neste momento, bem dirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar superando este momento. Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procura encontrá-lo, não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor quando de outros comedimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite e, sendo-o, conscientemente faculte que os outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no programa de tua redenção. Que assim seja. Uma ótima palestra a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, irmãs, irmãos que aqui se fazem presente, encarnados e desencarnados, todos os irmãozinhos que se encontram pela primeira vez, recebam um abraço fraterno dessa casa. E nesse momento, peçam a todos que silenciem os pensamentos, elevemos os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Pai de infinita bondade, nesse momento, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos, o dom da vida e por essa oportunidade, Senhor, de estar diante de uma de tuas santas casas, Senhor, para o aprendizado da noite de hoje, Pai. Pedimos as tuas bênçãos por cada um dos nossos irmãozinhos que aqui se encontram, Pai, para com o nosso palestrante da noite de hoje, que a espiritualidade amiga esteja orientando e cada um de nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Assim, Senhor, com essa prece, com a presença da espiritualidade amiga que se faz aqui presente em Teu nome, Senhor, com a presença do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, pedimos humildemente, Pai, as Tuas bênçãos para iniciar a palestra da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. E da noite de hoje, o nosso irmão querido, trabalhador da casa, Dinei. Boa noite a todos. Então, a nossa mensagem de hoje, ela está baseada numa das obras do Espiritismo, O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação. A primeira foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, no Céu e o Inferno,
Nessa obra, Kardec traz uma análise filosófica, mas muito racional, acerca da impossibilidade de existir um local destinado para o sofrimento eterno ou para os prazeres eternos. Um local destinado a isso. E segundo a crença comum, esse local foi criado por Deus. Criado por Deus, que nos conhece o passado, o presente e o futuro. Deus que conhece quem vai triunfar, sabe quem vai falir, então Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, de antemão já. Então, como Ele pode criar o inferno para alguém que Ele já sabia que ia para o inferno? É muito estranho pensar assim, é irracional. Se Ele é o Pai bondoso, eternamente misericordioso, se Ele é a fonte da vida, se é a fonte do amor, a fonte da paz, como Ele pode criar um espírito já destinado ao sofrimento eterno? Então isso é irracional, não faz o menor sentido. Então a existência do local não faz sentido, mas a experiência que o espírito está vivendo faz sentido. E na segunda parte, dessa obra, o Céu e o Inferno, muitos espíritos se apresentaram para dar o seu relato de como eles estão se sentindo naquele momento, após terem retornado para o mundo espiritual. Muitos espíritos que se apresentaram de forma voluntária, outros foram evocados, outros foram trazidos por outros espíritos, mas todos relatando como se encontram. Relatos esses que foram transmitidos pelo canal mediúnico, pela psicografia. Tem um intermediário, alguém fazendo as perguntas, e um médium escrevendo, um médium escrevente, escrevendo os relatos desses espíritos. E Kardec, para o nosso melhor entendimento, para podermos compreender melhor, estudar melhor essas situações, ele dividiu esses relatos em 3 grupos: os felizes, os de situação mediana e os felizes. 3 grupos, conforme os relatos que eles iam fazendo. Então nós observamos, estudando esse livro, lá nos relatos dos espíritos, que de fato não existe um local destinado exclusivamente para sofrer na espiritualidade ou para o gozo eterno, a felicidade eterna, a contemplação do paraíso. Ele não existe, mas a situação existe. Então o problema não é o local circunscrito não existe, mas o que o espírito está vivendo existe, é real. Então para nós achamos que o real é aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, mas o real na verdade para o espírito é o que ele está sentindo, para nós também. O real é o que eu estou sentindo, e não exatamente o que eu estou tocando ou vendo. Então céu ou inferno, paraíso ou inferno, fisicamente é irracional, é ilógico, mas as emoções que o espírito está vivendo, essas sim, são reais. Então, e mesmo com a certeza que mais cedo ou mais tarde, quer queira ou não, nós estaremos vivenciando essa situação quando retornarmos à pátria espiritual, depois que encerrar o nosso tempo nesse ano letivo aqui na Terra, nós não pensamos muito nisso, nós não nos preocupamos muito com essa situação futura, mesmo sabendo que é certo, é um destino certo, eu vivenciar essa situação. Então o Espírito se apresentou com o nome de Ângela, se apresentou voluntariamente, foi voluntariamente buscar o médium. E o interlocutor fez uma série de perguntas. Então ele começa: você se arrepende de vossas faltas? E Ângela responde que não. Então por que você veio até aqui? Para experimentar, para aprender. Ele continua: você é feliz? E ela responde: não. Você sofre? Também não. Então o que é que te falta? E a Ângela responde: falta paz. Então, para muitos espíritos materializados, eles só consideram o sofrimento a dor física, a agonia física. Não consideram o sofrimento a agonia moral também, como uma falta de paz. Então ela não considerava o fato de não estar em paz um sofrimento.
E o interlocutor continua: como é a falta de paz na vida espiritual? E ela responde: é uma espécie de mágoa, algo do passado. Então ele fala: mágoa pode ser um remorso. Você está arrependida de alguma coisa? Ela disse que não. Eu não estou arrependida. Eu tenho temor do futuro. E ele: mas o que temes na verdade? O que eu não conheço, o desconhecido. Então, mesmo depois de desencarnados, de voltar à pátria espiritual, nós parece que continuamos ainda vivendo as coisas do passado, as agonias do passado, as tristezas do passado. É algo que em muitas passagens, em muitas obras complementares, nós somos orientados a esquecer o passado, ficar somente com as experiências, o aprendizado, a sabedoria, mas não a tristeza do passado, não as mágoas e o ressentimento. Isso eu tenho que deixar perdido no tempo. E somando a isso, a essa mania de ficar preso ao passado, nós não temos fé no futuro. É falta de fé no futuro. Os dias melhores estarão no futuro. Os dias mais felizes estarão no futuro. Isso é falta de fé em Deus. Falta de fé que Ele é o Pai bondoso, o Pai misericordioso, que vai nos abraçar sempre. Isso é falta de fé. Por isso esse espírito também sofre esse desconhecido, o medo do futuro. E ele continua: você poderia me dizer o que você fez na sua última encarnação? Isso poderia me ajudar a te orientar. E ela responde: eu não fiz nada. Foi uma vida inútil. E qual era a tua posição social? Era uma posição mediana. Você era casada? Sim, eu fui esposa e fui mãe. Você cumpriu bem teus deveres desse duplo encargo? E ela responde: não, o meu marido me entediava e meus filhos me cansavam. E como você preencheu toda aquela existência? Bom, quando eu era jovem solteira, eu me divertia, e depois de casada, eu me enfadonhava. Qual é a tua ocupação? Nenhuma. Quem cuidava da casa? As empregadas. Não seria então essa inércia, essa vida inútil, a causa de teus temores? Talvez sim, talvez você tenha razão, mas não basta que eu acredite em você, que eu concorde com você para que eu volte a ter paz. Você quer então reparar o seu passado, ajudando outros espíritos, outros sofredores? De que maneira? Ajudando pelos teus conselhos e pelas tuas preces. Mas eu não sei orar, eu nunca orei. Podemos orar juntos, assim você aprende. Não, eu não quero. E por que você não quer? Porque isso também me cansa. Então é um espírito destinado a não fazer nada. Destinado não, é um espírito que já é acostumado a não fazer nada, a não se envolver com nada. Então aí entra na história o guia do médium, que é um espírito mais elevado, que conhecia aquela situação e conhecia também os envolvidos naquelas histórias todas. Por isso ele é chamado guia do médium, orientador daquele trabalho mediúnico. Ele diz que Ângela é uma dessas criaturas sem iniciativa para nada, passou na vida sem nenhuma iniciativa. A existência dela foi tão inútil para ela e para o próximo, para as pessoas que acompanhavam também. É dessas pessoas que só buscam prazer na vida, buscam exclusivamente a diversão. Quem é capaz de se envolver num estudo, aprender alguma coisa a mais, acrescentar alguma coisa a mais, tanto materialmente quanto intelectualmente. Apenas se mantém vivas, vamos assim dizer, e se divertindo. Nem mesmo o trabalho doméstico, nem mesmo nesse trabalho ela se envolvia. Deixava tudo por conta dos empregados. E era um espírito infeliz, mesmo sem ter cometido nenhum mal. Ela não cometeu nenhuma maldade, nunca fez nenhum crime muito grave, mas mesmo assim era infeliz. Não fez nenhum mal, mas vivia um tormento, mas também não fez nada de bom para ser feliz. Então parece que não basta não fazer o mal, porque a falta de iniciativa para o trabalho, para a ação, para o bem, é um crime grave para o espírito, que ele passa a sentir isso no mundo espiritual. E o guia ainda esclarece: ela fez toda a família infeliz,
fez o marido infeliz, ela prejudicou o futuro dos filhos pelo seu mau exemplo, pelo seu desleixo, pelo seu abandono. Ela sequer se dava o trabalho de escolher os trabalhadores domésticos, os que iam trabalhar na casa. Nem com isso ela se envolvia. Então foi uma experiência inútil e culposa, mas culposa mesmo sem fazer nenhum mal, porque não fez o bem. Culposa pelo fato de não ter feito nenhum bem. E continuando nesses exemplos da segunda parte do livro, um outro espírito se apresenta. Esse se apresenta com o título de espírito entediado. Esse espírito também veio de forma espontânea. Ele foi procurar o médium em busca de preces. O interlocutor pergunta: o que te leva a pedir preces? É que eu estou farto da vida que estou levando. Eu vivo vagando sem nenhum objetivo na vida. E há quanto tempo você está nessa vida? Pergunta o interlocutor. Faz mais ou menos 180 anos, mais ou menos. Então foi muito tempo que ele está nessa situação, vivendo esse tédio eterno. E o que você fez na Terra, quando encarnado? Não fiz nada de bom. E qual é a tua posição entre os espíritos? A que categoria você pertence? Eu estou entre os entediados. Aí o interlocutor pergunta: mas entediado não é uma categoria de espíritos? Isso não foi uma categoria. Ele responde: para nós é, porque nós nos atraímos por simpatia, e assim nós nos reunimos. Então eu me reuni com os entediados. Então parece-nos, ou é uma certeza, que existe uma lei natural de atração, por afinidades e por simpatia. Então, quando nós deixamos as amarras, a âncora do corpo físico, nós seremos atraídos de forma irresistível por simpatias e afinidades. Ou seja, os preguiçosos se juntarão a outros preguiçosos no mundo espiritual. Os viciados com outros viciados. Aqueles que vivem o sentimento e a dor do remorso se juntarão com outros que se sentem dessa forma também. Aqueles que vivem o desequilíbrio da energia sexual vão se reunir a outros que se sentem assim também. E os felizes se reúnem com os felizes. Os que estão em paz, com aqueles que vivem em paz. Com aqueles que estão com a sensação da missão cumprida, se juntam lá também. Então não é só o mal, é o bem também. Aí que está o céu e o inferno, não como local, mas como um campo dos sentimentos. Então, e esse espírito se reuniu com os entediados da vida. Aí continuam as perguntas do interlocutor. Por que vive essa situação? Ninguém te condenou a viver dessa forma. É porque eu estou voltado ao ócio, e o tédio aqui para nós é um grande sofrimento. Então isso cai por terra aquela ideia do paraíso, que é uma contemplação dos prazeres, do descanso, ou seja, descanso em paz, o descanso eterno, do conforto eterno e do ócio, aquela ideia do paraíso, contemplar a natureza. Então vamos trazer para nós um exemplo. Nós estamos num local muito bonito, um mirante muito agradável, para todos os lados que viramos os olhos, tudo é lindo, tudo é bonito, a natureza é a coisa mais linda. Nós não estamos com frio, nem calor, nem fome e nem sede, sem dor alguma, nós estamos bem. Estamos apreciando e contemplando aquela natureza bonita. Passam os minutos, passam as horas, os dias, os meses e os anos, contemplando aquela natureza. Ela vai virar uma dor, um tédio profundo, um sofrimento. Então parece que a inércia é um sofrimento. Eu digo parece, mas dando a certeza, é um sofrimento. O tédio é um sofrimento. E continua. E qual foi a causa desse teu sofrimento? É que o tédio é filho da inação. Eu não soube utilizar o tempo que eu tive, e as consequências nós sentimos aqui, no mundo espiritual. Então nós achamos que a preguiça, a má vontade e a inércia não tem nenhum problema. Às vezes o indivíduo não precisa fazer nada, está tranquilo na vida, encostadão,
Então ele pensa que está tranquilo, mas lá não. Quando soltamos as amarras do corpo físico, o tédio, a preguiça, vira uma dor para o espírito. E você consegue se libertar, você consegue se livrar desse sofrimento se você quiser? É a pergunta do interlocutor. Ele diz que nem sempre, porque o tédio paralisa a vontade, consequência da vida inútil que eu tive. Então, vontade é um recurso que eu não tenho mais. Podeis me dizer algo da sua existência terrena, alguma coisa que você fez? Foi só preguiça. Você pode me dizer por que frequentemente você fica mudando a sua caligrafia? A resposta do Espírito: você pergunta demais, isso também me cansa. Então vê que era um espírito que se cansava com tudo. Ele é tão preguiçoso que até para escrever ele não conseguia. Outros espíritos tinham que escrever para ele. Era o médico psicógrafo, o médico escrevente. Então outros espíritos que estavam ali escreviam para ele, porque ele não conseguia escrever, de tão preguiçoso que ele era. Então lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: poderia o homem, pelo seu próprio esforço, se livrar de uma má inclinação? Vamos entender que má inclinação como tudo de ruim que a gente faz, ou tudo de ruim que a gente sente, as más inclinações. E a resposta: sim, ele pode, fazendo um esforço insignificante. Agora a gente pensa, mas por que um esforço insignificante é o suficiente? Porque o esforço insignificante é sincero. Não existe meio sincero. Existe o sincero e o não sincero. Então, se ela é sincera, não tem tamanho. É um esforço, não interessa. É insignificante. Agora ele pergunta: e por que será que esse indivíduo não consegue se livrar desse tormento, esse espírito entediado? O que será que falta para ele? Ele sabe que sofre, e bastaria um esforço insignificante. Então por que ele não faz, se ele sabe que sofre? É porque está faltando alguma coisa nessa criatura. É que nós temos que estar o tempo todo conectado à força que gera a vida, a fonte da luz, a fonte do amor, da paz, que é Deus. Essa é a fonte geradora da vida, de tudo. Se eu me desconecto disso, falta alguma coisa. E isso através dos fluidos à minha volta. Eu, com meu desejo, com a minha vontade, com o meu esforço insignificante, eu altero os fluidos à minha volta. Se eu altero os fluidos, eles me conectam à fonte da vida. A ciência não entende isso, a ciência não entende os fluidos, esse material, não faz parte do estudo, mas eles existem. Então ele não consegue esse esforço insignificante, porque a vida dele foi nula. Ele não tem essa conexão, ele não alterou os fluidos à sua volta. E é justamente o trabalho no bem que nos conecta a essa fonte geradora. Essa é a mesma fonte do bom ânimo, da boa vontade, da alegria de viver, que é alcançada pelo próprio Espírito através do trabalho. E o Guia do Médium diz o seguinte: esse é um daqueles espíritos ociosos, tanto no mundo espiritual, quanto ele foi na escola terrena também. E nós trouxemos eles até aqui para que você tentasse arrancá-lo dessa situação, desse sofrimento que ele vive. Porque o tédio é uma das dores mais profundas no mundo espiritual, muito mais que a dor aguda. Porque a dor física parece que vai passar, nós sentimos ela, uma hora ela vai passar, a dor aguda, a dor física, mas o tédio não parece que vai passar, não tem por que ele passar, é um tédio, é uma coisa que está em mim. Então por isso é um sofrimento tão grande para os espíritos. Então imagine, está desencarnado, ele já sabe que desencarnou, sabe que não tem como morrer duas vezes, e vive uma situação que parece que não vai ter fim. Então é dali que vem aquela ideia do inferno como sofrimento eterno, que parece que nunca vai acabar. Então esse espírito representa todas as pessoas que passam a vida buscando um passatempo. Elas fogem do trabalho. A gente observa isso em todos os agrupamentos de trabalho, nas associações, nas organizações. Sempre a gente encontra meia dúzia que de fato se envolvem com o trabalho. O restante fica escorado, só esperando, não se apresenta para nada. Eles também querem o sucesso daquela organização, eles desejam o sucesso, mas não se envolvem, ficam esperando.
Então, não basta se livrar das faltas, eu tenho que praticar virtudes também. Porque se o mal é o contrário do bem, eu não quero que o mal bata a minha porta, eu tenho que fazer o bem, então, eu tenho que fazer o contrário. Porque se eu não fizer o bem, então, eu não me conecto à fonte da vida, a vida é morta. E Deus, o Pai bondoso, Ele é o Pai dos vivos, não o Pai dos mortos, dos omissos, dos que se entregam ao tédio. Então, pergunta-se lá no Livro dos Espíritos, será então será o suficiente apenas não fazer o mal para ser agradável a Deus, para ter uma boa posição no futuro? Seria que para estar em paz lá no mundo espiritual, livre do remorso, livre do sentimento de culpa, basta simplesmente não fazer mal algum para ninguém? E a resposta veio na questão 642, não, é preciso fazer o bem no limite das forças. Então, quer dizer, tudo que estiver no meu caminho, eu puder fazer, eu tenho que fazer. E eles vão mais a fundo ainda, os mentores espirituais, nessa resposta. Que de todo o mal que vier a acontecer, resultado de um bem que eu deixei de fazer, eu também respondo por isso no futuro. Então, se tinha algum bem ao meu alcance, eu não fiz, isso gerou mal para mim ou para alguém, eu respondo por isso também. Então, a situação é um pouco mais grave. Ou seja, eu tenho que ter agora uma reflexão muito mais profunda das coisas durante essa minha caminhada. Porque o bem e o mal que eu estou fazendo são resultados do meu caráter, das minhas qualidades. Então, significa que não fazer o bem é uma imperfeição. E a imperfeição tem como resultado um sofrimento futuro. Nós já ouvimos falar muitas vezes, não faça aos outros o mal que não queria que fizesse contigo, o mal que não queres que faça contigo. Nós até que nos esforçamos, sim, a gente se esforça para não fazer mal para ninguém, pelo menos intencionalmente, planejado, calculado, pelo menos dessa forma não. Mas o conselho de Jesus é outro. Ele fala todo o bem que você deseja que os homens te façam, faça a eles também. Vê que ficou diferente. Ou seja, tudo o que quereis que os homens te façam, faça também a eles. Aqui estão todas as leis e os profetas. Então a proposta de Jesus é uma ação, é um trabalho. Porque não fazer o mal já está dentro da ideia. Que fazer aos outros o que eu quero que façam comigo, não fazer o mal já está dentro da ideia. Mas não foi isso que ele ressaltou. Porque Jesus nos conhece muito bem. Ele sabe que nós somos todos egoístas, que nós desejamos nosso próprio bem, mesmo que faça mal para alguém. Por isso ele propõe. Então, façamos aquilo que queremos que façam conosco. Então, ele pede um trabalho, porque não fazer o mal é uma acomodação. É claro que não fazer mal para ninguém é um grande avanço moral, é óbvio. Já pensou? A gente não vai fazer mal para mais ninguém. Nossa, isso já é um passo gigantesco. Mas não é ele que vai trazer a paz futura total, ainda não. Então, será que nós temos feito todo o bem que nós podemos, que está ao nosso alcance, que está ao nosso caminho? Só uma pessoa muito egoísta diz que não teve nenhuma chance de fazer o bem na sua caminhada. Basta viver em sociedade, basta eu me reunir com as pessoas, que eu sempre encontro uma oportunidade de fazer algum bem. Todos os dias, nessa grande escola terrena, nessa jornada, nós encontramos, desde que eu não esteja cego pelo egoísmo. Então, será que eu estou disposto a fazer todo o bem que aparece no meu caminho? Será que eu sou aquele trabalhador em prol da vida, procurando o bem de todos, procurando o bem comum? Segundo Chico Xavier, quem não trabalha, dá trabalho. E é verdade. Todo preguiçoso dá trabalho para quem trabalha, porque ele não faz nada, ele está escorado. Então, quem não trabalha, dá trabalho. E quem disse isso foi justamente quem foi um exemplo assim gigantesco, inesquecível, o Chico Xavier. Dedicou toda a sua vida em prol do próximo, fez tudo o que estava ao seu alcance, mesmo com poucos recursos materiais, saúde debilitada, mas sempre dava um jeito de providenciar um consolo para alguém. E nós,
Será que eu tenho... Será que eu já observei à minha volta tudo que pode ser feito, aonde eu posso colaborar, quantas vezes e onde eu posso ser útil? Então não faltam ocasiões para isso, e não faltam pessoas necessitadas que atravessam o nosso caminho. Muitas vezes não precisa ir longe para fazer o bem, é dentro da própria casa, no próprio lar, com a parentela, com os amigos. Ali mesmo tem essa oportunidade todos os dias. Nós não precisamos ser o super-herói da fantasia para ser um agente do bem aqui na Terra. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, mas algo que faça a vida de alguém um pouco melhor. Nós sempre vamos encontrar ali corações torturados, precisando de um consolo, lágrimas, buscando um consolo também, mentes confusas, esperando uma orientação, braços desocupados, aguardando o trabalho, a velhice, aguardando algum tipo de afetividade. Então a terra é um vasto campo ainda a ser cultivado. Aqui nós vamos encontrar oportunidades tanto de evitar o mal, quanto de fazer o bem também. Encontrar oportunidades de fazer o bem também. E a nossa paz, ela vai ser sempre idêntica àquela paz que eu levar para alguém também. Então a minha situação futura no mundo espiritual deveria começar a me preocupar já. Eu não estou falando em preocupação com o amanhã, mas a preocupação com a minha condição espiritual do mundo espiritual. Nas reencarnações passadas eu não pensava nisso, nós não pensávamos nisso, porque era uma existência material, mas nós já evoluímos um pouquinho, já demos um passo à frente, então já dá para começar a se preocupar com as vozes da coisa espiritual também. E lá no Evangelho de Lucas nós encontramos: tomemos a nossa mão a charrua e vamos trabalhar sem olhar para trás, para merecer a paz prometida e anunciada pelo amigo e mestre Jesus. Então essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos. Obrigado, professor. Antes de toda a refeição, de todo alimento, a gente faz uma prece. Depois da refeição também, a gente agradece o pão e o alimento. Então, irmãos, peço a todos que elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo esse momento que estamos todos reunidos nesse banquete que a espiritualidade nos preparou, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, do nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade, agradecemos a Ti, Senhor, por esse pão, por esse alimento, Senhor, por esses ensinamentos da noite de hoje, Pai. Que esse pão, Senhor, seja estendido por toda parte, aonde haja dor, sofrimento, tristeza. Os nossos irmãos que nesse momento estão se divertindo, Pai, pedimos a Ti, a espiritualidade amiga, esteja nesse momento abençoando cada um desses nossos irmãos, aqueles que não puderam vir até na Tua Santa Casa, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, nos leitos dos hospitais, aqueles que passam por nesse momento por dificuldade, Senhor, cada um dos Teus filhos, tudo aquilo que criaste, Pai, te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, te pedimos a Ti, aos nossos familiares, aos nossos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, Senhor, que possa nesse momento a receber esse pão, esse alimento, essa luz divina, Senhor, que é o Teu amor, que é a Tua luz, que é as Tuas bênçãos, que elas possam nos conduzir, Senhor, diante das dificuldades, diante das tristezas,
diante dos nossos obstáculos, Senhor. Que a cada amanhecer, Pai, possamos olhar alto, Senhor, agradecendo a Ti o dom da vida, agradecendo a Ti a oportunidade, Senhor, do aprendizado, do reparo, porque sabemos em Ti hoje, Senhor, que o amor brota do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor é a fonte inesgotável da bondade, da doçura, da lei do amor, Senhor. Pai de infinita bondade, é profunda gratidão que agradecemos a Ti, a cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram, seja ele encarnados, desencarnados, que traz nesse momento que trouxe esse momento esse pão e esse alimento que nos preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, Senhor. Muito obrigado, que nós possamos levar para casa esse ensinamento e aonde nós passamos, Senhor, esses ensinamentos possamos deixar semeados, Senhor. E assim, Pai, com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento, Senhor, façamos a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal, Senhor. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para com todo o sempre. Mãe Santíssima, te agradecemos por todo amparo. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, gratidão. Gratidão, Pai de infinita bondade. Assim, meus irmãos, com esta prece, humildemente pedimos ao nosso Pai Celestial dar por encerrado o ensinamento da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja.